Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Que alegria estarmos aqui no primeiro dia da semana, último domingo do mês de abril, lição de número 4. Eu quero mandar um abraço ao pastor dessa igreja, nosso querido pastor Paulo Freire, irmã Leia, sua esposa, e também, especialmente, um abraço para o neto do pastor Paulo, o Paulo Rogério, que na última quinta-feira completou mais um ano de vida. Então, um abraço ao Paulo Rogério e um abraço também ao pastor José Carlos, ali de Nova Europa, que ontem completou mais um ano de vida. Então, um abraço para o pastor José Carlos. Que bênção, nossos irmãos completando aniversários na presença do Senhor. Também quero aqui enviar um abraço muito especial à diretoria da nossa igreja, na pessoa do pastor Eduardo, aos professores, superintendentes, e especialmente ao nosso querido pastor Nestor, irmã Neide, que é o superintendente da EBD, o pastor Isaías Queiroz, irmã Vânia, e todos os professores que nos acompanham, tanto aqui presencialmente como em todo o país. Um abraço ao irmão Leones, à irmã Neide. Ontem eu fui levar a Santa Ceia do Senhor na casa do irmão Leones, está passando por uma fase de recuperação, mas o meu coração encheu de alegria em ver o irmão Leones animado e contando milagres da parte do Senhor. Graças a Deus pela vida do irmão Leones, da sua esposa irmã Neide, que nos acolheu com tanto carinho ontem à tarde, na ministração da ceia, ali na casa deles. Graças a Deus por todos os irmãos que têm nos acompanhado. E agora, fora do país, eu quero mandar um abraço para nossa irmã Débora Cosme e Shirley Cosme, lá da Itália. Elas estão nos acompanhando nesse momento. Recebe um abraço à irmã Shirley, irmã Débora, e em nome delas eu dou um abraço a todos os irmãos que estão fora do Brasil, mas nos acompanhando nessa manhã abençoada. Feito essas considerações, vamos lá. Lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Olha que tema lindo da lição dessa manhã. E claro, nós estamos estudando o Evangelho de João, chegamos no capítulo de número 6. E eu acho lindo o capítulo 6, mas o capítulo 6 de João foi um balde de água fria na cultura do povo judeu. Por quê? Porque os judeus admitiam Jesus como rei. Os judeus torceram o nariz quando viram lá no primeiro livro, no primeiro capítulo de João, que Jesus é o verbo. Não gostaram, mas aceitaram. Aí fala que Jesus é a água viva. Tudo bem, a água, tudo bem. Agora, Jesus dizer que o corpo dele é comida e o sangue é bebida, aí foi demais para os judeus literalistas, que interpretaram literalmente que Jesus estava falando que o corpo dele era comida e o sangue era bebida. Aí eles ficaram horrorizados, porque o judaísmo abomina o canibalismo. E eles interpretaram como antropofagia, como comer a carne humana literal. Eles interpretaram sim, tanto é que eles se escandalizaram e disseram: que discurso duro, hein? Esse discurso não dá. E muitos foram embora. Mas o Senhor Jesus, sabiamente, no versículo 63 do capítulo 6, ele fala: as palavras que eu estou dizendo para vocês são espirituais, não era literal. Não era para eles acharem que se tratava de canibalismo, ou como inclusive hoje os muitos catolicismos fazem. Eles acham que é literal. Na doutrina da transubstanciação, após a consagração do pão e do vinho, aquilo vira literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Não é para ser literal. Jesus nem tinha morrido na cruz ainda quando ele falou: esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus nem tinha derramado o sangue dele ainda na cruz. Foi antes disso, antes desse evento. Ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo. O pão é o símbolo do corpo dele. Mas tanto os judeus como os muitos catolicismos hoje ainda interpretam como literal a questão. E Jesus fala no capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele não está falando de literalidade. Mas, infelizmente, tanto os judeus como os muitos catolicismos e alguns evangélicos também interpretam como literal. E aí acham que está comendo literalmente o corpo. Você está comendo pão, irmão. A substância é pão. Mas pela fé é o símbolo do corpo de Jesus. O vinho é vinho, ou suco de uva. Literalmente, se você fizer uma pesquisa, pode orar, pode consagrar, vai continuar sendo vinho. É substância vinho, a mesma coisa. Mas pela fé é
o sangue de Jesus no sentido literal, simbólico, não literal, porque pão é pão e vinho é vinho, a mesma coisa. Aí começam as heresias, né? Por quê? Porque se vira pão literal, e se o pão é o corpo de Jesus literal, se o vinho é o corpo de Jesus literal, é o sangue de Jesus literal, e o que sobra, o que fazer com o que sobra? Aí tem que fazer um sepultamento, né, para o corpo de Jesus, né? Aí tem gente que queima, tem gente que dissolve em água, tem gente que enterra. Um misticismo completamente fora do propósito. Porque pão é pão e suco de uva é suco de uva. E só no momento da fé que nós expressamos os símbolos da comunhão. Mas que é pão a mesma coisa e vinho a mesma coisa. Muito bem, Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que ele quis dizer com isso? Claro que ele está falando que é algo espiritual, né? Como pão alimenta, como pão era fundamental na cultura mediterrânea, não só de Israel, de todos os povos mediterrâneos. O pão era fundamental, símbolo da vida. Sem pão não tinha vida. Aliás, não era como hoje. Hoje você tem um monte de possibilidades alimentícias por causa dos meios de produções desenvolvidos pós-revolução industrial, século XVII. Anterior a isso, tudo era racionado, não tinha, irmão, pelo amor de Deus, não tinha nada do que você tem hoje na sua mesa farta, aí não existia isso. Basicamente era pão na cultura mediterrânea, pão, azeitona e vinho. Só isso, essa era a alimentação. De manhã, pão, azeitona e vinho. Na hora do almoço, bom, embora eles não tinham 3 refeições, era uma refeição só, né? Você que tem 5, mas na época era só uma, né? Tem gente que tem mais que 5, né, irmão? Eu fui generoso ainda, né? Tem gente que toda hora está se alimentando, né? Mas nós estamos falando de uma cultura em que o pão é muito importante, que é a cultura antiga, a cultura do mar Mediterrâneo. E então, Jesus vai usar esse símbolo extremamente relevante, que é a vida. Eu sou pão da vida. Jesus não falou só que era o pão, Jesus também falou que era a porta. Então, agora você vai achar que a porta é Jesus? Não, é o símbolo. Jesus também falou que era a videira verdadeira, né? E o pai é o lavrador. Então, Jesus é um pé de uva? Não, irmão, pelo amor de Deus. Então, são elementos simbólicos, metafóricos. Isso tem que ficar muito claro para não ficar idolatrando uma porta, achando que é Jesus, ou idolatrando o pão, achando que é Jesus, etc. Muito bem. Então, Jesus declarou no Evangelho, capítulo 6, versículo 48, Evangelho de João, eu sou o pão da vida. Esse textuário é muito lindo, porque implica a divindade de Jesus. Na língua hebraica, até hoje, a gente não fala eu sou. No hebraico, se eu for me apresentar, eu falo Ani Alberto, eu Alberto. Porque a expressão eu sou é de Deus, só Deus que é. Ele é eterno, ele não tem princípio nem fim. Então, há uma diferença enorme entre a pronúncia divina, eu sou, do grego aí é ego eimi, né? Eu sou. Então, isso tem a ver com o eu sou do Antigo Testamento, quando Moisés perguntou o nome de Deus. Qual é o seu nome, Senhor? Porque os filhos de Israel vão perguntar. E Deus deu a expressão hebraica Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Então, é o grande eu sou. E Jesus evoca isso também várias vezes. Nenhum rabino falaria isso, irmão. Jamais um rabino fala, eu sou. Imagina. Mas Jesus ele é o verbo. Então, ele pode dizer, eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Só Jesus. Porque isso implica a divindade. Muito bem. Vamos, então, para a nossa verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual. Olha, muita gente estava seguindo Jesus por causa da multiplicação dos pães, material, hein? Nós vimos aqui no preâmbulo da aula, ele abordou isso, inclusive. Gente que acompanha Jesus pelas coisas materiais. Tragédia na certa. Esse é um dos motivos porque nós, cristãos bíblicos, não defendemos a teoria da prosperidade, porque ela se resume em coisas materiais, efêmeras e passageiras. As coisas de Deus são eternas, tem a ver com espiritualidade. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o gênero humano, de todo ser humano. Vamos ler então a leitura bíblica em classe proposta, que é o Evangelho de João, capítulo 6. Eu até gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no capítulo 6 do Evangelho de João,
porque ele é uma bênção, esse capítulo 6, ele fala de coisas gloriosas. Vamos, irmãos, reverentemente nos colocarmos de pé, os que estão presentes, você que está na sua casa, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 6, são apenas 14 versículos iniciais, 1 a 14, e você que quiser me acompanhar também com o telão, que as letras ficam maiores, você acompanha comigo, mas eu sugestiono e convido vocês para lermos todos de maneira audíveis, porque isso é importante para nós. Vamos lá então. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, no nome do teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, uma vez mais adentramos na tua presença com ações de graças, te louvando pela leitura da tua palavra profética. Pai, edifica os nossos corações, cura aqueles que estão enfermos, ministra a tua paz, renova, abençoa, supra todas as necessidades do teu povo. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanham nessa manhã abençoada. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. Esse versículo, João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Então, nosso textuário, ele tem um contexto. E o contexto dele está entre os versículos 22 a 59. Quando o Senhor Jesus declara que ele é o pão da vida. Então o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, uma vez mais que tem poder de dar a vida. Então a vida está em Cristo, a verdadeira vida está na pessoa do Senhor Jesus. Então essa declaração, ela é uma indicação, a gente chama isso de inferência clara sobre a sua divindade. Pois somente quem é eterno pode compartilhar da eternidade. Você não pode dar o que você não tem. Não pode. Você só dá aquilo que você tem, irmão. E Jesus é eterno.
então ele pode compartilhar da vida eterna. Ele é o verbo eterno. O próprio João, no capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3, ele inicia o preâmbulo do Evangelho como um hino de louvor da igreja primitiva. Eles cantavam: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo é eterno, Jesus é eterno. Então ele pode dizer: eu vos dou a vida eterna, porque ele é eterno, graças a Deus. A expressão eu sou, Jesus declara explicitamente a sua divindade, quando ele evoca a expressão eu sou, e eu falei isso no preâmbulo da nossa aula, do grego ego eimi, eu sou, ou sou eu. Essa expressão, ela derrubou os soldados que foram prender Jesus no horto do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Eles caíram quando falaram: a quem buscais? Buscamos a Jesus o Nazareno. Ele disse: eu sou. A hora que ele falou isso, caiu todo mundo. Olha o poder da expressão eu sou, que só Deus usa. Ninguém usa isso na língua hebraica hoje. Você não vai encontrar um judeu falando eu, Yudim, Ani, Yudim. Não, ele vai falar exatamente isso. Ani, eu, judeu. Seria isso, se eu for traduzir literalmente para a língua portuguesa, seria eu, Alberto, Ani, Alberto, eu, Alberto. Tá? Ati, Nestor, ou Ati Roche Nestor, você é o pastor Nestor. Mas não tem o seria você, pastor Nestor. Então não tem a ideia do sou, do eu. Não tem isso. Aí é uma expressão que tem a ver com o nome divino de Deus. A própria ideia do Yahvé, né? Aquele que é elevado, ou Elohim, né? Aquele que é o Altíssimo. Então são expressões que têm a ver com a natureza divina do Senhor Jesus. E em João capítulo 18, versos 4 a 6, está ali registrado esse momento. Então há várias passagens na Bíblia onde Jesus fala eu sou. Esse é um diferencial de Jesus como um rabino, né? Porque eles consideravam Jesus um rabino dos demais rabinos humanos, dos demais ensinadores humanos, que jamais diria eu sou, porque se falasse isso, ele estava dizendo que era Deus. E só Jesus mesmo que é Deus. Jesus pode dizer isso porque ele é uma das pessoas da unidade divina. Então há várias passagens na Bíblia onde o Senhor Jesus declara eu sou. Como? João 6,35, versículos 41, 51, 8, 58, 10, 7, 11, 11, 25, 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, 15, 1, eu sou a videira verdadeira. E esses assuntos estão na própria lição, tá? Estão mencionados no decorrer da lição, no comentário da lição, ele vai citar essas expressões que invocam a deidade de Jesus, a expressão eu sou. Então Jesus é o grande eu sou. João capítulo 8, 58, e os judeus entenderam, hein? Porque eles pegaram pedra para apedrejar ao Senhor Jesus, e Jesus perguntou para ele: por que vocês querem me apedrejar? Porque sendo homem, fazes-te Deus a ti mesmo. Eles entenderam muito bem o que significa dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é eternidade, irmão, que tem a ver com o eu sou do Êxodo 3:14. Jesus é da mesma natureza do Pai. Por isso que ele fala, eu sou, e o Pai fala, eu sou também. Então, em João capítulo 8, versículos 58 e 59, os judeus entenderam muito bem o que o Senhor Jesus estava falando. E por isso consideraram o quê? Blasfêmia. Não pode um homem dizer que é Deus. Isso vai cair na chamada lei da blasfêmia. E Jesus diz, eu sou o quê? Nesse caso, no capítulo 6, o pão da vida. Então, o Senhor declara que é o pão. Para ter vida, nós precisamos nos alimentar desse pão. Claro que eu estou falando tudo isso na perspectiva metafórica, simbólica, mas há espiritualidade nisso.
Os judeus foram exortados a buscar o pão espiritual, o pão que é duradouro, o pão que é eterno. Eles haviam sido testemunhas oculares, os seus antepassados, da grande manifestação, né, lá no deserto, por exemplo, quando caiu o maná. Mas também eles foram testemunhas oculares da multiplicação dos pães, conforme João, capítulo 1, versículo 1 a 15. Então, eles tentaram desprezar ou diminuir o milagre que o pão da vida realizou, pensando apenas em uma ideia, em um milagre comum. Não, ele multiplicou pães, mas isso não tem nada demais. Então, os judeus disseram que os seus pais, os seus antepassados, haviam presenciado um sinal muito maior do que a multiplicação dos pães. Ele multiplicou os pães aí, mas os nossos pais comeram o pão do céu, o maná, que caía no deserto. Então, essa é uma contraposição. Eles estão questionando a multiplicação dos pães. Multiplicou pão aí, 5 pães e 2 peixinhos, mas os nossos pais, né, Moisés é superior. Por quê? Porque o pão caiu do céu, que é o maná, né, que realmente no deserto, na peregrinação no deserto. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então essa é a fala, a defesa do povo judeu que está acompanhando o milagre. De fato, no passado, o povo de Israel comeu o maná que Deus enviou do céu. Um grande milagre do maná. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo entra na península do Sinai, no deserto do Sinai, em direção ao Monte Horebe, ou Monte Sinai. Na verdade, a região chama Sinai, ou Monte Horebe. Mas as pessoas falam Monte Sinai, está tudo bem, a gente entende geograficamente do que se trata. Região Sinai, o monte especificamente Horebe. Como ele está no deserto do Sinai, fica chamado também de Monte Sinai. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e o povo então seguiram em direção à terra prometida. Eles estão caminhando para Canaã. Eles estão caminhando para a terra que Deus prometeu ao pai Abraão. Caminhando pelo deserto, as suas provisões findaram. Acabou a comida. Não tem mais comida que eles tinham pego lá no Egito. O Egito era o celeiro do mundo antigo, embora as 10 pragas devastaram a economia do Egito. Mas não na terra de Gósen. A terra de Gósen ficava no delta do Nilo, lá no Baixo Egito, quando o rio Nilo sai e joga suas águas no mar Mediterrâneo. Essa região pantanosa, cheia de bracinhos de rio, forma um delta, da letra grega delta. Forma como fosse um delta. Ali ficava a terra de Gósen. Ali não houve pragas. Deus protegeu, até porque o salmista Davi, no Salmo 91, ele fala, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, irmão, toda essa maldição do mundo não atinge o seu lar. Você é coberto pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo governa a sua vida, e não há maldição contra o povo de Deus. Não existe. O crente mais simplinho, mais fraquinho que tem, está protegido. É propriedade do Senhor Jesus e o maligno não lhe toca, graças a Deus. Então não aceite essas doutrinas espúrias de maldição de família. Não, irmão, mas está escrito que Deus visita os pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha a palavra-chave, daqueles que me aborrecem. Mas a partir do momento que você aceitou a Jesus, você não aborrece mais a Deus, e toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário para a glória de Deus Pai. Não existe mais maldição de família sobre quem é de Jesus, para quem foi comprado pelos méritos expiatórios de Jesus na cruz do Calvário. Agora, quem não tem Jesus precisa ficar trabalhando com essas coisas passadas, humanas e abomináveis diante de Deus. Porque ou você crê no sacrifício de Jesus, ou você depende de rituais humanos. Então, caminhando pelo deserto, as provisões acabaram. Nós estamos falando de aproximadamente 3.400 anos atrás. Ou seja, 1.400 anos antes de Jesus. Eles estão caminhando pelo deserto, suas provisões acabam, terminam. Então Deus vai cuidar, porque Deus cuida do povo. Deus enviou
carne para o profeta Eliseu. Deus multiplicou muitas vezes as necessidades humanas. Então ele vai cuidar do seu povo enviando Elias, profeta Elias, desculpe, e enviando o seu pão celestial para o povo judeu, ou o povo de Israel, né? Ainda não tinha o conceito de judeu, povo de Israel. Então Deus o sustentou com maná, o pão do céu. A multidão não entendeu o significado das palavras de Jesus, quando Jesus disse, pão da vida. Eles viam nos milagres ações importantes, deslumbrantes, que era mais para uma satisfação pessoal do que interesses materiais, do que servir a Deus em espírito e em verdade. Mas em João, capítulo 6, versículo 51, o Senhor Jesus declara, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essa é a declaração do Senhor Jesus. Bom, porque eles eram carnais, eles não tinham espiritualidade, desprovidos de fé. Então, eles eram incapazes de enxergar a verdade. Eles não conseguiam enxergar a declaração de Jesus. E em João capítulo 6, versículo 42, sabe o que eles dizem? E diziam, os judeus, incrédulos, carnais, não é este Jesus, né? Yeshua, o filho de José, Yeshua ben Yosef, cujo pai e mãe nós conhecemos o seu José, a dona Maria, nós conhecemos. Como, pois, ele diz que desci do céu? Então, eles estão questionando, porque eles estão tendo uma interpretação completamente humana e carnal. O Senhor Jesus explicou que o maná do deserto foi um alimento perecível, um alimento efêmero, um alimento passageiro, que sustentou apenas a vida corporal daquela multidão, daquele grupo especificamente. Mas as palavras que ele ministrava era o verdadeiro alimento incorruptível, que não se termina. É ele que podia oferecer, então, a vida eterna. Por isso, o verdadeiro pão, o pão da vida. Então, o Senhor Jesus se declara o novo maná, o novo pão de Deus, descido do céu. Olha só o que ele declara em João capítulo 6, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Então tem a ver com vida eterna. Mas eles insistiram e procuravam saber se havia algo que pudessem fazer para herdar o reino de Deus, porque esse é o princípio humano. Quer fazer alguma coisinha para se salvar, quer fazer uma obrinha, mas a salvação é pela fé, é pelos méritos de Jesus no Calvário. A gente só produz boas obras por ser salvo, não para ser salvo. Não fazemos boas obras para a salvação, nós fazemos as obras porque já somos salvos. Olha a diferença. Enquanto o mundo faz boas obras para ser salvo, tem um monte de gente fazendo um monte de atividade, inclusive atividades excelentes, atividades boas. Estou dizendo que são ruins. Mas sabe por que ele faz aquilo? Para ser salvo. Os grupos religiosos heterodoxos, né, que não são ortodoxos, que não são bíblicos, trabalham incansavelmente. É impressionante como essa gente trabalha, mas para ser salva. Fazem boas obras e dedicação, mas para ser salvo. Eles estão fazendo para ser salvo. Mas não é assim que a Bíblia diz. Nós produzimos bons frutos porque já somos salvos, pelos méritos de Jesus no Calvário. Eu já tenho o Espírito Santo. Então eu faço altruisticamente. Eu não estou fazendo para ser salvo. Estou fazendo porque já sou salvo. Então eu faço com altruísmo. Porque se tem um objeto por trás do que você faz, não é altruísmo. É interesse próprio. Mas eles insistiam e procuravam então saber se havia algo, um rito, uma obrinha que pudessem fazer
para herdar o reino de Deus, porque essa é a concepção das religiões. Então, a pergunta em João 6, 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, que obras em particular mais agradam a Deus? Isso é uma discussão teológica no universo judaico de 2000 anos atrás. Qual é o maior dos mandamentos? Lembra Marcos capítulo 12? O escriba também quer saber. Então, o que eu devo fazer para praticar exatamente aquilo que Deus se alegra, ou que Deus mais se alegra? Então, uma pergunta típica dos fariseus, a palavra grega farisairos, que veio para português como fariseu, significa separados. Quase que tem a ver com a palavra kadosh, santo. Né? Essa é a ideia. Não era nada disso, mas pelo menos era a nomenclatura. E então eles continuam com essa preocupação. Qual é a ação meritória que eu devo fazer? Jejum, sacrifícios, orações para obter o céu. Aqui está o erro. Você deve fazer tudo isso, porque você já obteve o perdão de Deus, não para obter o perdão. E eles estão procurando o favor de Deus através de rituais religiosos. A visão deles estava voltada para o exterior do corpo, em detrimento ao principal, que era o interior. Então, eles sempre estavam preocupados com o que iam dizer, o que iriam falar, o que viriam as atitudes. Aí virou um verdadeiro teatro a religiosidade. Porque não era... Jesus fala sepulcros calhados. Por fora está pintado de branco, está calhado, está pintado, está tudo bonitinho. Mas por dentro existe o quê? A putrefação, o cheiro, e insetos e a decomposição do corpo. Né? Então, essa é a ideia, porque eles estão muito preocupados com o exterior, ignorando o mais importante, que é o interior. Mas o pão da vida mostra que não há méritos nas obras. Por quê? A salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos. Deus nos amou. Deus quis nos salvar. Ele nos predestinou para a salvação. A palavra predestino significa pré-primário, antes do primário. Pré-história, antes da história. Pré-conceito, antes do conceito. Pré-destino, antes do destino. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então, ele nos predestinou nessa perspectiva. Antes do destino, ele já está nos dando a oportunidade de sermos salvos. Só que você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador para receber essa bênção. João, capítulo 6, versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o que Paulo diz em Atos capítulo 16, após o terremoto em Filipos, lá na cadeia. Acolher com fé, crer e confiar nas palavras do Senhor Jesus e aceitar a sua obra expiatória no Calvário, que é uma obra de graça, de misericórdia, é o ato mais importante que devemos crer, confessar de todo o nosso coração. Então, o pão da vida foi um dia partido por nós, ou seja, ele deu a vida por nós. A sua carne foi rasgada na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade. Assim como no princípio, a morte entrou no mundo ao comer o fruto proibido, quando Eva foi iludida pela serpente, que é Satanás, e o seu esposo comeram, então, da árvore que não podia comer, que estava proibido eles fazerem. Assim também, a vida eterna é alcançada ao comer pela fé o pão, símbolo do corpo, e comer pela fé, tomar pela fé o cálice, que é o símbolo do sangue do Senhor Jesus. E Jesus disse, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é que vai ter não, hein? Olha só, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E sobre todos que participam da ceia do Senhor, paira sobre nós uma palavra profética. Eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje esse pão é oferecido a todos que nasceram de novo e foram sepultados nas águas batismais pelo batismo. Foram sepultados simbolicamente,
Porque também o batismo não é um ato redentivo. Não é. Ah, mas Pedro pregando, no capítulo 2 de Atos, ele fala: arrependei-vos e sejam batizados para perdão do vosso pecado. Mas a palavra-chave está na frente: arrependei-vos. É o arrependimento que leva a perdão do pecado. Não é o batismo. O batismo não purifica ninguém do pecado. Se o batismo purificasse alguém do pecado, João Batista tinha resolvido o nosso problema. Porque João pregou o batismo do arrependimento. Mas é o sangue de Jesus que purifica a gente do pecado. Não é água e não é nenhum ato humano. Isso é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, nós temos que obedecer. Quem aceitou a Jesus já é salvo, então ele será batizado, sepultado nas águas batismais, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6 ou Colossenses capítulo 2. Sepultados com ele nas águas batismais. E aí sim, nós vamos comer da Santa Ceia. Então o Filho tem a vida em si mesmo, e quem dele comer nunca morrerá. É o que está escrito em João, capítulo 6, versículos 54 e 56. Nós vamos ler. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Só que Jesus não tinha sido crucificado ainda. Então só pode ser simbólico, porque você vai comer a carne de Jesus, se ele nem morreu na cruz ainda. Então ele está falando de símbolos, não está falando de literalidade, como os judeus entenderam. Lembrando que os judeus interpretaram essas palavras como sendo literais. Eles interpretaram assim. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Não dá, nós não somos canibais. Antropofagia, Deus nos livre. Jamais comer carne. Os judeus são proibidos de comer sangue. Sangue de animais, claro, porque ali está se falando quando abater o animal, né? Não está falando nada de sangue humano, porque tem religiões não, né? Tem um grupo especificamente que é contra a transfusão de sangue, porque eles dogmatizaram a doutrina da alma. Para o grupo religioso Testemunhas de Jeová, o sangue é a alma humana. E a Bíblia não dogmatiza a doutrina da alma. A alma pode ser o sangue? Pode. A Bíblia fala do animal, por exemplo, a alma do animal é o sangue. Mas a alma é a sede das emoções. Por exemplo, Jesus está na cruz e ele fala: a minha alma, né, está angustiada até a morte. Então o sangue dele está fazendo bolinha dentro dele? Tá, para, irmão. Ali só pode ser a sede das emoções. Jesus falou: não temeis quem pode matar o corpo. Temeis antes quem pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Traduz isso para sangue. Sangue faz parte do corpo. Então não temeis quem pode matar o corpo. Temeis antes quem pode matar o corpo e o corpo. Que redundância é essa? Então, não dá para dogmatizar a doutrina da alma. Pode ser o sangue? É o sangue dos animais. Judeus não podem comer o sangue de animais. Mas o sangue humano, irmão, é comida. Jesus está falando, é bebida sim. É assim. Claro que ele está falando no sentido espiritual. Mas o maior... A pessoa que fez a maior transfusão de sangue do mundo chama-se Jesus Cristo. Nós tomamos o sangue dele até hoje pela fé. Então, dizer que transfusão de sangue é pecado, só na cabecinha infantil de um grupo religioso que interpretou algo muito mal. Os primeiros que negaram a transfusão de sangue, lamentavelmente, foram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Porque eles tinham medo de receber sangue de negro e de judeus. Então, os alemães nazistas, xenófobos, recusaram. E hoje, quem recusa a transfusão de sangue é um grupo religioso que não tem o mesmo princípio, mas eles têm medo de receber sangue, porque na cabecinha deles, o sangue é a alma. Se você for no hospital e for receber o sangue de alguém, você está recebendo a alma de alguém. Então, você vai ter duas almas? É uma confusão teológica sofrível, né? Porque não tem nada a ver. É por isso que as Testemunhas de Jeová proibiram a transfusão de órgãos, proibiram a transfusão de sangue, agora liberaram a transfusão de órgãos, mas ainda continuam proibindo a transfusão de sangue. Milhares de pessoas são sacrificadas por uma
doutrina equivocada, porque a Bíblia proíbe comer sangue de animais. É isso que diz a lei de Moisés e é isso que diz o Concílio de Jerusalém em Atos 15. Por que ele proíbe? Porque o sangue é a alma do animal? Não. O sangue foi proibido porque ele era usado para o sacrifício. Por isso, não é porque era a alma do animal. Isso nunca passou isso para a cabeça do judeu. E a maior prova de que não se refere a sangue humano, primeiro porque nem existia transfusão de sangue naquela época. Como eu já disse, transfusão de sangue é uma coisa moderna, já do século XX. A maior prova é que o povo judeu aceita com a maior liberdade a transfusão de sangue. Eles não têm nenhum problema com a transfusão de sangue, sendo que eles que recepcionaram a lei de Moisés que proíbe comer o sangue de animais. Tá? Então fica claro que não tem o menor sentido a teologia ou a teoria das testemunhas de Jeová que falam que não se pode receber sangue humano. Muito bem, João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse, não dá, esse discurso é horrível, eu vou abandonar. Eu estou escandalizado com essa história de que o corpo de Jesus é comida e o seu sangue é bebida. Mas preste atenção, em João capítulo 6, o Senhor estava falando de coisas espirituais e simbólicas, até porque ele ainda nem havia sido crucificado. Então não tem o menor sentido o que eles estão pensando. Portanto, não havia ainda partido o seu corpo literalmente, porque ele não tinha sido crucificado. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e partiu. Quer dizer, ele nem tinha sido crucificado ainda. De novo, elementos simbólicos. Portanto, não havia ainda partido o seu corpo literal e derramado o seu sangue literalmente. Pão é o símbolo do seu corpo e o cálice o símbolo do seu sangue. As palavras de Jesus eram palavras espirituais. Está aí grifado. Grife aí na sua Bíblia, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, tudo aquilo que o discurso dele, de João 6, as palavras que eu vos digo são espirituais, espírito e vida, não são materiais. E aí nós temos um problema, porque os muitos catolicismos, não só o romano, mas o ortodoxo, o copto, o armênio, porque existe o malabar, existe uma série de catolicismos, aqui no Ocidente é mais o romano, mas no Oriente tem um monte de denominações católicas. Eles acreditam na doutrina da transubstanciação. Que doutrina é essa? Eles acreditam que o pão, a substância pão, após a consagração do sacerdote, vira literalmente o corpo de Cristo. É por isso que no catolicismo se adora a hóstia. Se depois da consagração o pão vira corpo, então você pode adorar o pão, porque o pão é o corpo. Isso, só um filósofo que tentou explicar isso, porque a Bíblia não tem isso. Mas tem um filósofo da Baixa Idade Média chamado Tomás de Aquino, século XI. Ele tenta explicar isso na perspectiva filosófica, que a substância pão, após a consagração, se transforma, se transmuta em substância corpo. Então, para os muitos catolicismos, quando a pessoa vai comer a hóstia, está literalmente comendo o corpo de Cristo. Por isso que muitos católicos antigos não mordiam a hóstia. Deixavam ela dissolver na boca com medo que saísse sangue. Porque eles acreditam literalmente nessa transubstanciação. Lutero, no século XVI, questionou isso porque o protestantismo é mais racional. O protestantismo veio para destruir o mundo místico do catolicismo medieval. Então, Lutero disse, não tem sentido. Substância pão continua sendo substância pão. Aí falou, mas então o que acontece? Bom, depois da oração, a substância pão fica junto com a substância corpo. Então, ele criou a doutrina da consubstanciação. Então, vamos lá. A primeira, que é a doutrina católica. Após a oração do pão, o pão, substância pão, se transforma em substância corpo, literalmente. É isso que os católicos chamam de mistério da fé. Muito bem. O Lutero falou, mas peraí, a substância pão, mesmo depois da consagração, é substância pão? Claro que é, irmão. Se você pegar o pão, depois que o sacerdote católico consagra o pão, se você pegar aquele pão, é pão. Não muda, não tem mudança de forma.
Lutero tenta arrumar isso. Fala, não, a substância pão é pão, mas agora está com o corpo de Cristo. Então, consubstanciação. Aí, Ulrico Zwinglio, um clérigo, um pastor da Suíça, falou, meus irmãos, vamos ler João melhor. Vamos ler o capítulo. E aí ele cita João 6,63. Jesus está falando espiritualmente. Então, substância pão é pão. Depois da oração, continua sendo substância pão a mesma coisa. Por quê? É simbólico. O pão é o símbolo do corpo do Senhor e o vinho é o símbolo do sangue do Senhor. Aí, então, à luz da Bíblia, com base em João 6,63. Jesus não está falando de literalidade, ele está falando de espiritualidade. Mas até na nossa igreja tinha pastores que terminavam a ceia e não sabiam o que fazer com o pão que sobrava. E não sabiam o que fazer com o vinho que sobrava. Aí alguns, por não ter orientação, queimavam, dissolviam em água, enterrava. Existe igreja evangélica que a congregação cristã no Brasil faz a ceia uma vez por ano. E o que sobra tem o túmulo de Jesus naquele jardinzinho que tem na frente da igreja. Mas é uma heresia, irmão. Porque eles creem na literalidade da substância pão. E não adianta, pega o pão, depois da oração, da consagração, é pão a mesma coisa, irmão, é pão. Então, é símbolo, é um ato de fé. Terminou a ceia, o que sobrou? Sobrou, pode comer. Não tem mais aquela dimensão espiritual. Então, cuidado para não mistificar e interpretar como os judeus antigos interpretaram a literalidade. Porque em João 6,63 está explicitamente claro que se trata de símbolo. Por quê? Porque as palavras que Jesus está falando são espirituais, não são materiais, portanto, não são literais. Vamos para a lição? Primeiro tópico da lição: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes, impactantes milagres do Senhor Jesus. E vai ocorrer isso na Galileia. Na última aula eu falei para vocês das 3, talvez mais citadas províncias romanas no Oriente Médio, ou na chamada região de Canaã, que era a Judéia no sul, Samaria no meio e Galileia no norte. Então essa era a divisão mais comum. Esse milagre aconteceu no norte, na Galileia. Jesus morava em Nazaré, no sul da Galileia. Um pouquinho mais para o norte, temos o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar. O Mar da Galileia não é mar, é só apelido. O Mar da Galileia é o maior lago de água doce de Israel. É um lago, irmão. Por isso que a Bíblia chama ele de Mar da Galileia, que é o apelido que deram. Na língua hebraica, o nome aparece desde o Antigo Testamento como Kinneret. Kinneret é por causa daquelas espécies de harpas, né? O formato do mar parece uma harpa. A harpa hoje em hebraico chama Knorr, que é a Kinneret, né? A ideia da geografia do mar ser semelhante a uma harpa. É o nome hebraico, mas no Novo Testamento ele aparece com outros 2 nomes: Lago de Genezaré e Lago de Tiberíades. Tudo a mesma coisa, é o Mar da Galileia. Nós estamos falando do norte de Israel. Então, ele, com esse milagre extraordinário, alimentou mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho bonitinho quando André, que é o irmão de Simão, ele fala assim para Jesus: olha, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. É como ele dissesse assim para Jesus: mas vê que simplicidade, né? Você acha que 3 peixinhos vai conseguir alimentar 2 peixinhos e 5 pães? Então, tem, né? Mas ainda bem que ele falou, né, irmãos? Porque às vezes essa pouquinha coisa que você tem é tudo que está faltando para Deus fazer o milagre. Viu? Nunca subestime coisas pequenas. Irmão, meu dízimo é tão pequenininho. Continua servindo a Deus. Mas a minha ofertinha, lembra a oferta da viúva de Lucas 21? São 2 moedinhas. Continua, porque Jesus viu e elogiou aquela mulher. Hoje, sabe o que o mundo diria? Que absurdo, uma faxineira jogando a única, sacrificando a vida dela para o pastor, dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para o pastor. Jesus olhou e falou: essa mulher, que linda, hein? Ela deu tudo o que ela tinha. Aqueles outros estavam dando o resto. Ela sacrificou.
Jesus louvou a atitude da mulher, o que o mundo condena. É porque o mundo vai na contramão do sobrenatural de Deus. Então, um pouquinho seu é muito para Deus. Tá? Então, continue semeando, abençoando e servindo. Tinha só 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas era tudo na mão de Jesus, vai acontecer milagre, irmão. Glória a Deus. Então, a narrativa do milagre, dos pães, dos peixinhos, está presente nos 4 evangelhos. Não é incrível isso? Nos 4 evangelhos. Tanto nos 3 que a gente chama de evangelhos sinótipos, diótica, da mesma visão, que é Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João, que foi escrito mais, bem posteriormente, mas os 4 evangelhos narram, então, essa passagem. Nós estamos observando o evangelho de João. No capítulo 6, então, versículo 1, João começa com a expressão, depois disso, é a expressão dele. Esta frase refere-se ao quê? Depois disso? Dos acontecimentos que seguiram as palavras de Jesus, dirigidas para os judeus na cidade de Jerusalém. Durante o quê? Provavelmente a festa do Pessá. Jesus era judeu, participava de todas as festas judaicas. A Bíblia fala de festas que são eternas para Israel. Por exemplo, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa tem que ser comemorada eternamente. É concerto perpétuo. Mas para a igreja? Não, para o povo judeu. Quer ver outras coisas perpétuas? Circuncisão. O povo judeu tem que circuncidar. Isso é selo, é coisa perpétua. Está escrito lá, fareis a circuncisão perpetuamente. Tem que guardar perpetuamente, mas para os judeus, não para nós. A guarda do sábado. Está escrito também, é estatuto perpétuo. Mas para a igreja? Não, para o povo judeu. Assim como a Páscoa é para o povo judeu, a circuncisão é para o povo judeu, a guarda do sábado, do sabate, é do povo judeu. Lavar os pés, o rito lavar os pés, é estatuto perpétuo, está escrito na Bíblia, estatuto perpétuo. Mas é para o povo judeu, não é para você, irmão. O cara pega um balde, sai lavando o pé dos outros. Nós não temos essa cultura, irmão. Isso é uma cultura de 2000 anos atrás, e não significa humildade, não, hein? Cuidado. Tem gente que pensa que lavar os pés é humildade. Pode parar. Lavar o pé era uma prática comum. Qualquer pessoa que chegava na sua casa, você pedia para um servo, para um escravo, lavar o pé dele. Isso era o normal. A diferença é que Jesus não pediu para um servo. Ele mesmo lavou o pé. Aí é a humildade. A humildade de Jesus, porque ele, como Senhor da casa, lavou os pés. Agora, o ato de lavar o pé, isso era coisa, qualquer casa que você fosse. Só que quem fazia isso eram as pessoas mais simples da casa, né? Nunca era o senhor da casa, né? Então, essas práticas são estatutos perpétuos. Eu vou repetir. Festas, a Páscoa. Por exemplo, né? No caso de festas, mas tem 3 grandes festas em Israel, né? Mas Páscoa, tem mais, mas as 3 bíblicas principais, né? Circuncisão, guarda de sábado, lavar os pés, são estatutos perpétuos, mas para o povo judeu. Agora, os adventistas resolveram guardar o sábado, porque é estatuto perpétuo. Mas então por que ele não circuncida também? Porque é estatuto perpétuo. Aí ele falou, não, mas é estatuto perpétuo para os judeus. Então a circuncisão é para o judeu. E o sábado é para você. Olha a incoerência, olha a contradição. Ou é tudo para o povo judeu, ou é tudo para ele. Porque tudo é estatuto perpétuo. A mesma expressão que o sábado é estatuto perpétuo, fala que a circuncisão é estatuto perpétuo. Fala que lavar os pés é estatuto perpétuo. Fala que guardar a Páscoa é estatuto perpétuo. E por que eles não guardam tudo, já que é estatuto perpétuo? Não, pensaram o sábado. E aí faz um cavalo de guerra em cima do sábado, sendo que o nosso sábado é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Nós não estamos descansando nenhum dia inventado e convencionado pelos homens. 1.2, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, que é o caso da multiplicação dos pães, o evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes nesse capítulo com uma manifestação do poder do Senhor Jesus, um poder ilimitado. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar essa massa de pessoas composta de homens, mulheres, jovens e crianças que seguiam o Senhor, famílias inteiras. Na sua narrativa, João revela o poder criador divino que é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. João capítulo 6, versículo 11 a 13.
Assim, esse milagre extraordinário da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. E 1.3, qual era o interesse da multidão? Nós já falamos, Jesus percebeu logo que eles estavam atrás de coisas materiais. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitaram o Mashiach, o Messias, o Cristo, como também procuravam matar o Messias. Ao deixar Jerusalém, o Senhor Jesus desejou afastar-se e juntamente com os seus discípulos, irem servir as pessoas. Mas a presença daquela multidão acabou, então, contrapondo aquela situação. E aí o Senhor Jesus notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir o seu discurso, a sua prédica, a sua palavra, a sua pregação. Não era isso, eles não tinham esse interesse. E no dia seguinte, ele encontrou novamente aquela multidão. Mas queria mais pão, né? Eles queriam pão. Então Jesus confrontou-os, que eles buscavam apenas o alimento perecível, ignorando o verdadeiro pão do céu, conforme João capítulo 6, versículo 27. Então a situação não é muito diferente de hoje. Hoje em dia, atualmente, quando muitos se apresentam atrás apenas de milagre, a pessoa quer ser curada, não quer servir a Deus, não quer ver uma vida de santidade, não quer ler a Bíblia, não quer orar, quer a cura apenas, né? Quer um milagre. Não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. Não vê a hora que o pastor chama para orar, porque ele foi curado, está resolvido o problema da pessoa. De fato, o Senhor Jesus compreende as necessidades humanas. Nós sabemos da importância de dar, de comer, né? Mas ele sabe que não são apenas os milagres que resolvem o problema humano. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Jesus ressuscitou a filha de Naim, da viúva de Naim, mas ele morreu de novo. Jesus curou o leproso, mas ele morreu. Jesus curou um monte de gente que morreu. O profeta Eliseu morreu de enfermidade. A Bíblia não fala qual é a enfermidade dele. Um profeta, tem gente que acha que crente não pode ter doença. Que história é essa, irmão? No mundo, nós estamos sujeitos a todas as situações. O importante é a sua alma ser bem alimentada pelo pão da vida. Ponto 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Provavelmente, então, é aquela região da Galileia. Quem já foi comigo para Israel, lembra do Monte das Bem-aventuranças, né? Um local bonito, que a custódia da Terra Santa, que é um órgão ligado à Igreja Católica Romana, cuida com muito carinho do Monte da Bem-aventurança. A gente sempre leva as pessoas no Monte da Bem-aventurança. Agora, em novembro, se Deus permitir, eu estou levando um grupo, dá tempo ainda de você participar, se você quiser. Nós vamos estar no monte. Você vai ver, você vai ter uma ideia geográfica de como foi o local da multiplicação. Então, que monte seria esse? Não sabemos exatamente, a gente sugestiona, imagina que seja o da Bem-aventurança ou próximo. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações no terreno que, embora não fossem particularmente altas, porque não são mesmo, podiam servir como um local adequado. A região da Galileia, especialmente onde está o Monte das Bem-aventuranças, onde foi construída uma igreja católica em cima dele, chamada de a Igreja das Bem-aventuranças. Neste local, você vê lá no fundo do mar da Galileia, e até hoje tem muita relva, e incrivelmente ali forma uma espécie natural de anfiteatro, onde se dá para falar para mais de 5.000 pessoas ouvirem com nitidez. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, o Senhor Jesus avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, então, decidiu testar os seus discípulos, e foi quando Filipe perguntou: onde compraremos pão para que eles comam? Nem tinham dinheiro para isso, né? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado numa pedagogia, num ensinamento. A gente chama isso de pedagogia de Jesus, ou pedagogia divina. 2.2, o desafio para os discípulos. O Senhor, então, vai usar daquela situação, uma multidão necessitada, para transmitir uma lição extraordinária. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão de evangelização não podem ser superados apenas pelo esforço humano. Irmãos, a igreja triunfante, a igreja militante, é uma igreja que só cresce e se desenvolve
através da operação de maravilhas de Deus. Tem que haver o sobrenatural de Deus. É por isso que a gente tem que buscar orar, pedir os dons espirituais, porque é através dessas maravilhas, porque tem hora que não tem porta, não existe porta. Toda a congregação que eu vou pastorear, no mês de agosto, eu faço uma campanha chamada Clamor Piedoso. São 5 quinta-feiras. E Deus faz coisas assim extraordinárias nesse mês, porque é um propósito de fé, e Deus tem feito coisas maravilhosas. A igreja cresce, a igreja se fortalece quando ela experimenta o sobrenatural de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, que significa revestimento de poder, essa é uma promessa do Pai para a sua vida. Busca o batismo, o revestimento do poder, para que você seja cheio do Espírito Santo, tenha dons espirituais para abençoar outras pessoas, porque é isso que a Bíblia fala. O revestimento do poder, o batismo do Espírito Santo é para você ser testemunha. Então o discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade da fome da multidão. O Senhor estava demonstrando, sim, a limitação humana. Não, como você vai alimentar 5.000 pessoas? Qual é a lógica? Não dá. Então, nós somos limitados. Naquele local ainda, né? Não havia comida, não havia mercado, não havia local para comprar, para saciar a multidão. Então, o Senhor desafiava, assim, a fé dos seus discípulos. Para quê? Para promover o crescimento espiritual. E aí até uma lição de provisão. 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e esses peixinhos, deu graças a Deus e operou um milagre extraordinário, maravilhoso. A quantidade foi tão grande que sobrou. E Jesus não gosta de desperdício. Viu, irmão? A gente que sobra e joga tudo fora. Não, Jesus mandou arrecadar tudo. Tá? Ele mandou guardar, né? Assim todos comeram até saciar. É uma lição que nós tiramos extraordinária. Então Jesus manifesta o seu poder na hora da nossa provisão. Jesus é o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte, eles foram tudo lá de novo, na região de Cafarnaum, conforme indicado por João, capítulo 6, versículo 22 e 24. Cafarnaum fica do lado do mar da Galileia. Ainda temos as ruínas de Cafarnaum lá. Nosso grupo passa em Cafarnaum, para a gente ler as passagens das operações, porque em Cafarnaum está, inclusive, a casa da sogra de Pedro. Ao encontrar, então, Jesus transmitiu uma mensagem clara. João 6,26. Na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Então, Jesus conhece os corações, que o ser humano só quer satisfazer suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o Senhor ofereceu o verdadeiro pão, o pão do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação, uma metáfora, um símbolo. Nosso Senhor é o verdadeiro pão, que realmente tira a fome humana da necessidade espiritual. Pão do céu. Não é preciso debater muito a respeito da identidade, né? Pão do céu, porque Jesus é o Filho de Deus, que tem a mesma natureza do Pai. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando Ele declara, eu sou. Há pelo menos 7 declarações da divindade de Jesus. Eu sou, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Pelo menos 7 grandes declarações que têm a ver com a identidade ou a natureza de Jesus, que é igual à do Pai. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná da peregrinação do deserto, onde Moisés liderava, com o verdadeiro pão que desce do céu. A diferença é que o maná foi passageiro, mas Jesus, quem come desse pão, viverá para sempre. O que é então o comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu, para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos, a partir do 23, né? Mas nesse caso vamos ver o 24 e 26. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente,
Ao mencionar a partilha da sua carne, nosso Senhor refere a sua morte expiatória na cruz, onde oferece a sua vida em favor dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho. Portanto, esses têm a vida eterna. Para nós encerrarmos essa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da palavra, que a palavra é alimento espiritual. Palavra, Jesus é a palavra que se fez carne, satisfazem a sua fome espiritual. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Como os servos brama, como os animais têm sede e clamam, bramam por saciar, matar a sua sede. Assim a alma do ser humano, qualquer ser humano, o agnóstico, o ateu, o crente, toda a alma humana tem sede do seu Criador, tem sede de Deus. E a palavra de Deus satisfaz, nos dando a vida eterna. Nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função relevante, fisiológica, porém efêmera. Então nós temos que ter o quê? Buscarmos o pão celestial que proporciona vida eterna. Graças a Deus. Bom, nós vamos fazer a nossa viagem em novembro, se Deus permitir, segunda quinzena de novembro, apenas Israel. Quem quiser, ainda dá tempo, anota aí os dados para você entrar em contato. E nós já queremos convidar você para a próxima lição. Olha só, mês de maio, a verdade que liberta. Quero só anunciar, pastor Nestor, que a partir de segunda-feira, no meu canal de YouTube, já vai estar a aula preparatória ministrada. Tá? E nós então vamos dar uma repaginada na lição, dando melhores condições para quem é professor ministrar a aula no domingo. Que Deus continue abençoando os irmãos, que vocês possam ter uma semana de bênção, um final de abril abençoado e o novo mês, dia 1º de maio, que é inclusive feriado, que possa ser um novo mês cheio de bênçãos, de saúde, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado.